Aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que altera a destinação de verbas para educação e saúde. Na prática, o governo quer repassar um valor maior para as ações de saúde. O repórter Misael Mainetti está de volta aqui ao Jornal Jovem Pan e traz as informações sobre essa alteração. Misael. A partir de agora, os 5% que antes poderiam ser usados apenas na educação vão poder agora ser utilizados na saúde. Tiago, boa noite de novo a você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Esses 5% que eu mencionei são recursos estaduais. Essa proposta de alteração, no texto veio do Executivo, ou seja, veio do governo Tarcísio de Freitas. Agora, então, o que houve foi uma alteração no texto que determina que 30% da receita do Estado seja destinada para a educação, 5% a mais do que determina a Constituição Federal. Foram 11 sessões extraordinárias e a sessão de hoje foi dividida em 2 turnos. Foram aí sessões, turnos acalorados. Hoje, para vocês terem ideia, essa aprovação ela passou com certa folga. Foram aí 60 deputados votando a favor da alteração da PEC contra 24 que votaram contra a alteração, e depois na segunda sessão, no segundo turno, ficou 59 contra 19. Entre os principais motivos destacados está o envelhecimento da população, por isso, de acordo com os parlamentares, é utilizado mais recurso na área da saúde. A deputada professora Bebel, do PT, depois da aprovação da alteração no texto, ela disse novamente sobre greve, que deve acontecer uma greve. Também falou que os deputados que aprovaram essa alteração no texto, eles estão acabando com a pasta da educação. Já o deputado Gilmaci Santos, que é do Republicanos, agradeceu os parlamentares que lutaram com empenho por essa PEC e também agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas. Portanto, a partir de agora, esses 5% podem ser utilizados não somente na saúde, pode ser utilizado na saúde e na educação. Tiago? Uma aprovação aqui na Assembleia. O Misael Mainetti, sempre atento, volta daqui a pouco com mais informações na programação da Jovem Pan. Mais um giro com os nossos comentaristas. Dora Kramer, claro, eu queria te perguntar do componente político dessa discussão, porque o governador Tarcísio diz que, em relação à área da educação, obviamente uma área primordial e importante, há uma queda da demanda nos últimos anos e isso não exigiria tantos recursos mais e que esses recursos poderiam ser transferidos para a área da saúde. Mas há um desgaste político, Dora, nessa discussão? Sempre acaba tendo, principalmente porque nesse remanejamento do orçamento houve um reforço à área política, a área ali comandada pelo secretário Gilberto Kassab, exatamente para, o que se critica exatamente para dar esse reforço a uma área que não seria primordial frente às outras, como saúde e educação, que tem tudo a ver com, o bem-estar, o atendimento da população. Bom, Vilela, aqui em São Paulo, puxando um pouco pela memória, no governo da então prefeita Marta Suplicy, teve uma discussão muito parecida como essa, e sempre há um desgaste político. Agora, se a educação merece recursos, mas se a própria área da saúde deveria ou poderia ter mais recursos, como que é possível fazer esse equilíbrio? E teremos algumas reações políticas depois dessa aprovação, claro. Com certeza, Tiago. Esse tipo de tema é um tipo de tema que sempre mexe com o interesse da opinião pública e especialmente com os interesses corporativos de cada um desses setores. Quando você fala de educação, você tem um número muito grande de profissionais da área que, naturalmente, vão se posicionar de uma forma contrária, se fala em greve e tudo mais. Eu vejo que o aspecto que suaviza eventuais ajustes como esse é que a eventual redução, na verdade, ela será compensada para a saúde. Então, uma eventual perda na educação, ela será compensada com um ganho na mesma medida na saúde, que é um tema que, igual a
a educação, eles acabam sendo realmente talvez os dois temas considerados como prioritários para uma série de setores da sociedade. Então eu vejo que esse aspecto pode suavizar as reações e fazer com que pelo menos a sociedade, uma grande parte da sociedade, acabe não se posicionando tão fortemente contrária a essa medida.